Mateus 28, de 18 a 20, eu lerei com você. Permaneça com a sua Bíblia aberta, acompanhe o momento de reflexão e que Deus possa abençoar, falando ao meu e ao seu coração nesta noite. Diz o texto assim, queridos: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu perguntaria para você: você já recebeu uma herança de família? Quem sabe seus pais ou um parente tenha deixado para você uma herança? É possível que muitos dos cristãos ou muitas pessoas tenham já fantasiado mais ou menos a vida nesses moldes. Quem sabe se eu recebesse uma grande herança, ou porque não aparece um parente distante que tenha deixado uma grande herança para nossa família. Talvez este seja um desejo incontido ou secreto no coração, na mente de muitas pessoas. Quem sabe muitos aqui até mesmo já tenham recebido uma herança ou têm uma herança para receber e aguardam ansiosamente, quem sabe, a liberação dos papéis e dos trâmites para pôr a mão nessa benesse. Mas, queridos irmãos, eu quero falar com você nessa noite, olhando aqui para o texto de Mateus 28, sobre a responsabilidade que cada um de nós temos de transmitir a herança espiritual às outras pessoas que nos precedem ou que nos sucedem no Evangelho. O texto que nós lemos pertence aqui à narrativa dos últimos momentos de Jesus, antes da sua ascensão aos céus, antes do seu retorno à glória eterna. O Senhor Jesus Cristo tinha cumprido a sua missão, o Senhor Jesus Cristo tinha passado já cerca de 40 dias com os seus apóstolos, e agora, pronto para voltar para a presença do Pai, ele conversa com os seus discípulos e dá aos seus discípulos esta última instrução, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto eu estou com vocês. Façam discípulos, transmitam a palavra, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esta é a comissão ou a responsabilidade missionária que o Senhor Jesus Cristo deu a cada um de nós. Eu quero, portanto, falar com você sobre heranças no discipulado cristão. Lembrando que, primeiramente, existem muitos tipos de herança em termos gerais. Por exemplo, existe aquilo que nós chamamos de herança físico-genética. Você pode hoje, com o desenvolvimento científico, até mesmo escolher alguns traços físicos genéticos que você quer deixar como herança aos seus filhos. Como escolhas prévias, ou quem sabe deixando ao curso da natureza, os pais transmitem aos filhos um sem fim de legados através da gênese. Os pais transmitem aos seus filhos, por exemplo, a cor dos olhos, transmitem aos seus filhos o tipo ou a cor de cabelo, a pigmentação da pele, até mesmo algumas enfermidades são passadas de pai para filho hereditariamente como uma espécie de herança. Por exemplo, a gota, alguns tipos de diabetes, AIDS, algumas doenças dermatológicas e um sem fim de outras que poderiam ser transmitidas geneticamente dos pais aos filhos. Já se pode contar também, graças ao avanço das pesquisas e estudos, eliminar, quem sabe, do embrião algumas enfermidades que eles poderiam estar recebendo como herança e já antecipadamente, ainda na vida intrauterina, a medicina consegue já estar tratando algumas dessas enfermidades. Então, a herança físico-genética é um tipo de herança que passamos aos nossos descendentes. Você também tem um segundo tipo de herança, que é a herança material. Quem sabe é uma prática muito antiga, existente, exercida na maioria dos povos, de se transmitir a herança de pais para filhos. Existem leis cuidadosamente elaboradas que regulam os testamentos, os registros de documentos, impostos, tudo que deve incidir sobre uma herança. A nossa Constituição brasileira é cuidadosa ao prescrever quanto a esta prática.
Então essa é uma prática muito antiga, atravessa a história, desde os tempos mais arcaicos que nós podemos ter contato, essa transmissão de herança de pais para filhos, ela é passada. Mas nós podemos transmitir também aquilo que nós chamamos de herança cultural. Quando nós nascemos numa família, nós estamos inseridos dentro de um contexto cultural, social dessa família, e nós vamos receber por herança também aquelas coisas que a família pratica, acredita e aprecia. Por exemplo, o folclore. Na cultura brasileira, temos aí várias figuras folclóricas, e essas figuras passam de geração em geração, transmitida nos contos e nos contatos entre os entes queridos. Você pode olhar, por exemplo, para a música brasileira, ela também é transmitida familiarmente, os gestos, os gostos musicais, os estilos, é passado entre essa herança cultural. As artes, a apreciação do belo em vários segmentos da arte, também é passado hereditariamente aí de uma geração para outra. Você pode pensar, por exemplo, em alimentação e alguns hábitos peculiares de famílias, também se transmite, também se pratica. Você pode, quem sabe, pensar em questões éticas, morais de um povo, que também é transmitido nesse contato familiar. Mas, em último lugar, eu quero dizer para você que pode haver também a transmissão de uma herança espiritual. O que é que a nova geração receberá da geração anterior como herança espiritual? Por exemplo, conceitos de divindade, quem é o Deus que se adora, o tipo de adoração, o tipo de culto que passa dentro da história de um povo, tudo isso é transmitido de geração em geração, e assim os pares ou as pessoas vão conhecendo e recebendo esta herança espiritual. Se você abre a sua Bíblia lá no texto de João capítulo 4, versículo 20, naquele contato de Jesus com a mulher samaritana, a mulher vai dizer para Jesus: os nossos pais adoravam neste monte, ou seja, aqui no Monte Gerizim. Os judeus adoram em Jerusalém. Então você percebe a transmissão dos costumes e práticas também em termos de herança espiritual ou religiosa, passada de uma geração a outra. Em segundo lugar, meus irmãos, existe também aquilo que nós chamamos de herança espiritual no Evangelho, ou seja, a herança de Deus para os seus filhos adotivos. A Bíblia vai dizer para nós, meu irmão, minha irmã, que em Cristo nós somos filhos adotados por Deus. Para isso, então, eu quero que você abra a sua Bíblia, vá comigo lá no texto de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo de número 8. Caminhe comigo até lá. Romanos 8, versículo de número 17. Romanos 8, versículo 17, Paulo diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, de forma muito clara, que nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Se somos filhos, se você um dia encontrou Jesus Cristo como seu salvador pessoal, se você um dia passou pelo processo da conversão, da transformação da sua vida, a Bíblia diz que Deus te adotou como filho em Cristo Jesus. É bom lembrarmos que existe aí o cacoete universal dizendo que todos são filhos de Deus. À luz da Bíblia, essa não é uma verdade completa. À luz da Bíblia, filhos de Deus são os filhos adotados em Cristo Jesus. Todos são criaturas de Deus, mas filhos adotados, recebidos, tratados de uma maneira especial, são aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo nos ensina isso. Se somos filhos, e eu gostaria de colocar para você, mais uma vez, que se você passou pelo ato da conversão, da transformação da sua vida, em arrependimento, em quebrantamento, em um novo nascimento, você agora é filho de Deus. O texto lá de João capítulo 1, é um texto que você deve conhecer também muito bem. O texto lá de João capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no seu nome.
Então, se você nasceu de novo, creu em Cristo Jesus, recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você é um filho de Deus. E Paulo diz então, se você é um filho de Deus, você é também herdeiro. Em Romanos 8,17, você é um co-herdeiro com Cristo Jesus. Em que se constitui a nossa herança? Em Cristo Jesus. Quero lembrar para você então alguns pontos muito importantes do que se constitui a nossa herança em Cristo Jesus. Primeiro ponto, salvação. Quando nós falamos em salvação, nós pensamos num complexo maior das ações de Deus para nos libertar do pecado, nos garantir a vida na eternidade e nos transformar não apenas virtualmente, mas real e praticamente em filhos amados, onde viveremos eternamente na presença desse Deus, num relacionamento de pai e filhos por toda a eternidade. Quando nós falamos em salvação, é importante lembrar que quando nós falamos em salvação, nós falamos em cancelamento da dívida herdada no pecado. Que herança nós recebemos de Adão? À luz da Bíblia, além das heranças naturais, das heranças físicas, das heranças humanas, a Bíblia diz que nós recebemos como herança, por sermos filhos de Adão, a culpa e a corrupção. Nós herdamos como herança, por sermos filhos de Adão, a condenação eterna, por sermos uma raça de pecadores. Então, em Cristo Jesus, quando Deus nos concede a salvação, nós recebemos o cancelamento dos nossos pecados, recebemos o cancelamento dessa dívida de corrupção herdada no pecado de Adão. Somos regenerados, Deus faz nascer em nós um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura. É Paulo que vai dizer que se está em Cristo Jesus, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Nesse processo da regeneração, de ser uma nova criatura, a Bíblia diz que nós experimentamos um novo nascimento, nós ressuscitamos de novo. Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o novo nascimento é essa herança que nós recebemos também em Cristo Jesus. Além de nascer de novo, no mesmo ato, não são em etapas diferentes, mas no mesmo ato, a Bíblia diz que Deus também nos justifica, ou seja, Deus declara judicialmente que toda a sua dívida perante Ele está paga, que agora você é considerado um justificado por causa do pagamento efetuado em Cristo Jesus. A Bíblia diz que também, espiritualmente, nós recebemos a bênção da adoção. É uma herdade, é uma herança que você recebe em Cristo Jesus. Se você nasceu em Cristo, você é feito filho de Deus, você é adotado de novo na família. Um exemplo bastante claro que nós podemos ter, à guisa de ilustração, é a ilustração que Jesus conta lá do filho pródigo. Você se lembra? Ele rompeu os relacionamentos com seu pai, ele abandonou a família, ele saiu de casa, ele marginalizou a sua vida e depois, arrependido, quebrantado, ele volta, se humilha perante o pai e o pai o recebe de volta. E ao receber de volta, o pai devolve a ele o direito de ser filho. Na concepção daquele jovem, ele não merecia. Ele chega diante do pai e diz, pai, pequei contra os céus e perante ti, eu não sou digno mais de ser teu filho, mas trate-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai amava profundamente aquele filho e lhe concede de novo o direito de ser filho. O sinal que você tem entre todos os processos de recepção daquele jovem, o sinal que você tem ali caracterizando de novo que ele era um filho, é que ele é recebido com o anel da família. Coloque-lhe o anel no dedo, é o anel da família, é o brasão da família, é o símbolo de pertencimento a esta família, ele é recebido de novo na condição de filho. Deus, portanto, meus irmãos, em Cristo Jesus, ao sermos quebrantados e nascidos de novo, nós somos também adotados e entramos para a família de Deus.
Mas além dessas bênçãos da salvação, nós temos também bênçãos decorrentes da salvação no espaço presente. A Bíblia nos ensina também, queridos, que nós somos a habitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita no meu e no seu coração, no coração de todos quantos foram redimidos pelo sacrifício de Jesus. Nós temos a bênção da restrição do pecado. Você que é convertido a Cristo Jesus, continua sendo um pecador. Sim, mas agora um pecador com uma nova natureza, um pecador agora com uma nova inclinação, um pecador agora dotado de poder para que você possa vencer o pecado. Diferentemente do ímpio que não tem Deus, você possui o poder do Espírito Santo na sua vida e você pode dizer não ao pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, ele vai dizer que no coração do crente habita agora o Espírito Santo de Deus, embora habite também ainda a velha natureza terrena. E Paulo vai dizer ali no texto de Gálatas 5,17, que a carne, que é a velha natureza terrena, milita contra o Espírito que habita o coração do crente, e o Espírito milita contra essa velha natureza, de modo que eles possam não fazer aquilo que querem, mas a natureza fazer aquilo que é do Espírito. Então Paulo vai nos ensinar ali que eu preciso alimentar a minha vida no Espírito Santo, na palavra de Deus, para poder ser um vencedor do pecado. Mas você tem agora uma restrição do pecado, que o ímpio não tem, um poder para vencer o pecado que o ímpio não tem. A Bíblia diz que ligado a esse processo, você entra num processo chamado de santificação, que é uma transformação contínua da sua vida. Queridos, nós não cremos numa santificação absoluta e completa aqui nesta vida. Nós sabemos que alguns irmãos de outras denominações, mundo afora, história da igreja afora, já creram e ainda alguns creem que é possível o crente atingir a santificação completa aqui nessa terra. Nós, presbiterianos, povo de Deus, igreja reformada, nós não cremos na possibilidade da santificação absoluta e completa aqui nessa caminhada, mas nós cremos sim num processo de transformação contínua, num processo de mudança contínua, de arrependimento continuado, onde o cristão pode sempre renovar a sua caminhada com o Senhor. Além da santificação, ainda como bênção da salvação, você recebe também a direção divina. O Espírito Santo ajuda a conduzir o crente através da palavra, através de uma consciência renovada, através de uma percepção do certo. O Espírito Santo ajuda a conduzir o crente cada vez mais para que ele viva a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você largue este emprego e pegue aquele outro? É que você mude dessa cidade e vá para aquela outra? Você tem essa liberdade no viver, mas o Espírito Santo vai te ajudar a perceber o melhor. A direção divina na vida do crente é uma realidade. Além dessas bênçãos decorrentes da salvação no tempo presente, nós temos também bênçãos decorrentes da salvação para um tempo futuro. Herança em Cristo Jesus. Por exemplo, a ressurreição para a eternidade. Um dia, Jesus Cristo vai voltar. E a Bíblia nos ensina que na volta do Senhor Jesus Cristo, todos os mortos serão ressuscitados, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno, como diz o profeta Daniel no capítulo 12. Mas os crentes em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida e ouvirão do Senhor naquele dia: vinde benditos de meu Pai, tomem posse do reino que vos está preparado. Então, decorrente da ressurreição, ato contínuo, bênção decorrente da salvação, a participação na glória de Deus. Você vai ser glorificado. Uma vez ressuscitado, o seu corpo é capacitado a viver a eternidade. O seu corpo é capacitado a experimentar da glória de Deus na sua carne e no seu espírito. E assim como Jesus tinha um corpo especial depois da ressurreição, o crente também haverá de ter um corpo especial, que Paulo chama de corpo espiritual. Não é um corpo diferente, é esse corpo que você tem.
Lembre que quando Jesus ressuscitou, não era um outro corpo, era o corpo de Jesus. Tanto é que ele disse: coloque aqui a sua mão, perceba as feridas ou as marcas da cruz. Será o seu corpo, só que será um corpo aperfeiçoado, será um corpo glorificado. Então o seu corpo vai poder participar da glória de Deus. Outra bênção é desfrutar da mesma qualidade de vida. Você não vai ser um estranho no ninho na eternidade, mas você vai participar do mesmo estilo de vida da pessoa bendita de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, olha aí. 1 João capítulo 3, versículo de número 2, olha o que João nos diz. 1 João capítulo 3, versículo 2, João diz assim: meus amigos, estou lendo aqui na versão linguagem de hoje, meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer na sua segunda vinda, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Nós seremos parecidos. Na versão atualizada diz, semelhantes a Cristo Jesus. Então você vai poder desfrutar da mesma qualidade de vida. Aquela comunhão plena, maravilhosa, perfeita de Jesus com Deus Pai. Você que é convertido, transformado em uma nova criatura, lá na eternidade, também experimentará uma qualidade de comunhão muito além, muito acima do que você pode experimentar no presente momento. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 3, verso 21, pode abrir aí a sua Bíblia. Paulo diz assim: Ele, Jesus, Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isto o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. De novo, aqui na versão linguagem de hoje, um pouquinho diferente, na sua versão atualizada, mas é isso que Paulo diz: Ele há de transformar o nosso corpo material, pecaminoso, fraco e mortal, para ser um corpo glorioso, um corpo parecido com o seu, um corpo capacitado como o seu, para viver eternamente na presença de Deus. Então, além dessa herança espiritual que recebemos em Cristo Jesus, eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que nós também temos herança do homem para o seu familiar em termos espirituais. Assim como nós podemos herdar de nossos pais uma fortuna, ou quem sabe um monte de dívidas no plano material, assim também ocorre no plano espiritual. Você pode ser um crente de excelente calibre, de excelente qualidade, de excelente teor cristão e transmitir aos seus filhos uma espiritualidade, uma proximidade, uma intimidade grande com o Senhor. Mas você pode, quem sabe, ser aquele crente relapso, frio, relaxado, mau comportamento, e apesar de crente, você vai transmitir aos seus filhos também uma herança espiritual ou uma vida espiritual relaxada. Quem sabe os seus filhos, apenas se a misericórdia de Deus não agir, os seus filhos serão iguais a você. Um crente relapso, um crente frio, um crente que não é comprometido plenamente com o Senhor. Então você pode transmitir uma boa qualidade de vida espiritual ou uma má qualidade de vida espiritual aos seus filhos. Eu quero lembrar aqui, citando o livro do Émile Lavallée. Esse francês foi um economista há alguns séculos atrás, e ele escreve um livro muito interessante que se denomina Do Futuro dos Povos Católicos. E esse livreto, ele faz uma análise e mostra que, por exemplo, a França, um povo que já tinha sido evangélico, protestante lá no passado, ela virou de uma hora para outra por questões políticas e abandonou a sua fé, e para abandonar a fé evangélica, protestante e reformada, ela mata numa única noite, no dia 24 de agosto de 1672, ela mata 100 mil presbiterianos, ou 100 mil huguenotes, que eram os presbiterianos franceses.
E hoje a França sofre com o materialismo, a França sofre com o ateísmo, a França sofre com uma secularização deslavada e ela não tem mais espaço praticamente para uma igreja forte, porque ela passou com herança aos seus futuros o ódio, o ressentimento, a rejeição ao Evangelho de Jesus. É claro que Deus pode quebrar esse fato e Deus pode transformar a França ainda num país abençoado pelo Evangelho. Então, meus irmãos, esse tipo de bênção ou maldição pode ser transferida por exemplos, por ensinamentos, por práticas dos pais aos seus filhos. Mas nós queremos também tratar aqui brevemente da herança que o cristão pode passar ao novo convertido. Você que é convertido a Cristo Jesus, você também entendendo esse texto de Jesus aqui em Mateus 28, ide, prega o evangelho, faça discípulos de todas as nações. Eu sei que você na sua vida, meu irmão, minha irmã, se preocupa e se envolve também em querer apresentar o evangelho de Jesus para outras pessoas. E pela graça de Deus, Deus pode conceder a você a bênção de levar alguém aos pés de Jesus. Uma vez que a pessoa se converteu através do seu trabalho, do seu esforço, nos termos simples e rápidos da Escritura, como Paulo nos ensina, ele é um filho seu na fé em Cristo Jesus. Quem deve cuidar desse novo convertido? A prática evangélica geralmente nos ensina simplesmente a trazer o novo convertido para a igreja e o pastor que cuide dele. Mas geralmente, meus irmãos, a nível de responsabilidade cristã, quem gerou o filho tem muito mais empatia. Quem gerou esse novo convertido tem muito mais proximidade, tem muito mais largueza de espaço para poder comunicar os valores da fé a essa pessoa. Então, é importante que o discipulado ou a transmissão dos valores da fé seja feita por novo convertido, especialmente por aquele que o levou a Cristo Jesus. É claro que a igreja contribui, é claro que a igreja participa, seja na pregação do pastor, dos líderes, seja no ensino de escola dominical, a igreja continua esse processo de aprendizado, mas a transmissão da vida espiritual, do crescimento em Cristo Jesus, é muito mais apropriado se aquele que levou o tal à conversão der essa continuidade. O exemplo cristão, portanto, ele é transmitido ao novo convertido conscientemente ou inconscientemente. Quando o novo convertido entra para a fé cristã, entra no comportamento da igreja, a maneira de comportar de maneira geral daquela igreja vai ser assumida por aquele novo convertido. Por exemplo, se ele entra numa igreja pentecostal que grita, que pula e que faz um monte de barulhos, esse novo convertido em questão de poucos dias aprenderá também a fazer o mesmo comportamento de culto. Se ele entra para uma igreja reformada, mais conservadora, mais quieta, quem sabe na sua forma de adoração, esse novo convertido também aprenderá quase que por osmose, a um comportamento adequado conforme aquele corpo de crente participa e se comporta. Então, Gary Cooney é um pregador evangélico americano e no seu livro chamado Discipulado, Gary Cooney vai dizer que nós só produzimos seres semelhantes a nós. Espiritualmente, o novo convertido que passou pelo meu trabalho, ele vai ser parecido comigo. Ele vai ser parecido com você, se você o discipular, se você o acompanhar. Se você é uma pessoa que ora, que chora, que se envolve pelas necessidades do outro, o seu discípulo vai aprender com você também a viver essa mesma prática. Se você é uma pessoa relapsa e distante de um comportamento cristão mais adequado, esse novo convertido que te observa vai também aprender com você a sua prática. Nós só produzimos seres semelhantes a nós. Eu gosto de citar aqui nesse momento aquela situação lá de Gênesis, quando Deus, no ato criador, ele diz a cada coisa criada, multiplique-se conforme a sua espécie, que deem fruto, que deem semente, conforme a sua espécie. Então assim também é na vida espiritual. Você que é
o evangelista, você que leva alguém a Cristo Jesus, esse novo convertido será muito parecido com a sua espécie. Então, para isso, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos lembrar disso. Que tipo de herança espiritual eu estou repassando ao convertido que está sob os meus cuidados? Que tipo de herança espiritual eu estou transmitindo àquele a quem Deus me deu a graça de levá-lo aos pés de Cristo Jesus? Que tipo de herança você está transmitindo ao seu discípulo? Aquele que foi convertido através do seu trabalho. De novo, vida de oração. Você é alguém que ora. Você transparece na sua prática essa vivência de oração. O seu discípulo vai acompanhar a sua preocupação e envolvimento com oração. Você tem uma vida de meditação, de estudo, de busca, de conhecimento da palavra de Deus, sempre crescente. O seu discípulo também vai receber essa percepção, vai receber de você esse ensinamento, e ele também possivelmente seguirá o mesmo exemplo seu. Você tem uma vida de evangelismo, preocupado com a salvação de outras pessoas. Esse seu discípulo, esse seu convertido a Cristo, ele também há de seguir os seus passos e possivelmente ele também será uma pessoa envolvida na evangelização de outros. Você é uma pessoa comprometida com as atividades culticas da sua igreja. Você se envolve nos cultos, nos trabalhos, nas reuniões, nos pequenos grupos, em todo tipo de trabalho que a sua igreja realiza. Se você é assim, o novo convertido que foi levado por você a Cristo Jesus, seguindo o seu exemplo, ele também será assim. Ele tem compromisso com a ética cristã, ele tem compromisso com os valores do evangelho. Certamente, se você é assim, ele vai também seguir os seus passos. A responsabilidade da herança é minha, é sua. Comunitariamente é da igreja, mas individualmente recai sobre cada um de nós. Olhe mais uma vez para a palavra de Jesus aí em Mateus 28. Mateus 28 agora, versículo 19 e 20. Jesus diz: vai, faça discípulos, leve pessoas a conhecer a salvação, leve-os a serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas olhe o versículo 20, ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Meu irmão, minha irmã, lembre que o ensinar aqui, mais uma vez, não é só trazer o novo convertido para sentar no banco da igreja e ele que a partir de agora ouça a pregação. É o seu exemplo, é a sua vida, é o seu comprometimento com a fé, é a sua manifestação de um testemunho rico no Senhor Jesus Cristo, que vai envolver esse novo convertido a aprender a guardar aquilo que você tem recebido. É você que estará transmitindo a ele o aprendizado, de modo que ele aprenda a guardar todas as coisas que você recebeu de Cristo Jesus. Em muitos casos, uma herança define o futuro de uma pessoa. Então, espiritualmente também, a herança espiritual que você está transmitindo ao seu novo convertido, às pessoas que estão sob a sua tutela, vai definir o tipo de vida que esse cristão terá lá na frente. O novo convertido assumirá a postura e assumirá o estilo da sua vida. Ou quem sabe, o estilo e a postura da igreja que ele participa, ou que ele vê no irmão que o discipula. Então essa é a nossa responsabilidade. Cristãos novos nas igrejas ocupam o mesmo procedimento, acompanham o mesmo estilo de vida daquela igreja. Se é correto, se não é correto, ele vai aprender a fazer igual. Quero terminar aqui falando, meus irmãos, sobre algumas implicações da herança que nós devemos passar ao novo convertido. O conteúdo da mensagem, a qualidade da nossa vida, isso vai certamente impactar e atingir a vida desse novo irmão. Então, é preciso que a nossa pregação seja uma pregação honesta com a Bíblia, seja uma pregação realmente que expõe o conteúdo da palavra de Deus.
O que nós somos como cristãos hoje pode e irá certamente influenciar o futuro da igreja. Na próxima década, na próxima geração, nos séculos por vir, aquilo que a igreja é neste momento terá ressonância para frente, dada essa herança que a igreja está passando. Pergunto para você, qual será o futuro da igreja nos próximos 30, 40 anos, se depender do seu exemplo? Como será a prática da pregação? Como será a prática do ensino? Como será a prática da obediência? Como será a prática da adoração da igreja nos próximos 10, 15, 30 anos, se depender do seu testemunho, do seu exemplo e da sua vida? Quero terminar aqui, meus irmãos, então. Todos nós temos a responsabilidade, como disse Jesus aqui, de ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Qual é a herança que nós temos deixado então aos nossos filhos na fé? Que tipo de comportamento, de vivência cristã, que tipo de comunhão e intimidade com Deus nós estamos passando àqueles que estão recebendo a Cristo através do nosso ensino, do seu ensino particular, meu irmão, minha irmã? Qual é a herança que você tem deixado como indivíduo àqueles que estão vendo Cristo Jesus na sua vida? Qual é a herança que você tem deixado aos seus filhos, aos seus netos, que estão vendo em você um homem ou uma mulher cristã, nascida de novo em Cristo Jesus? A vida cristã, meus irmãos, ela não nos oferece opção. Ou nos comprometemos com o Evangelho, ou a igreja foge do seu eixo. Ou nós transmitimos a herança do Evangelho àqueles que estão vindo à nossa frente, ou a igreja vai perder o seu foco e a sua caminhada. Quero terminar aqui então dizendo para você, comprometa-se em ser responsável por transmitir a herança cristã para uma nova geração. Seja os seus filhos, nascidos de você, seja os seus filhos espirituais, convertidos através de você. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça a nossa igreja e que nós aqui em Belas Artes sejamos uma igreja comprometida em transferir, em transportar essa herança na fé para os novos que Deus estará dando a nós nesse próximo tempo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos socorra.